Boa noite a todos. Vamos então começar um dos cursos mais importantes do processo penal. Talvez uma das matérias mais importantes do nosso curso de processo, que é o Tribunal do Júri. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Começando pelo conceito. O Tribunal do Júri é um colegiado constituído de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de 25 jurados, dentre os quais são escolhidos 7 para formar o conselho de sentença. É bem verdade que o Tribunal do Júri, sendo um colegiado, ele sempre será presidido por um juiz de direito que respeita o princípio da oficialidade, ele tem que passar no concurso de provas e títulos, e desses 27 jurados, serão escolhidos 7 para compor o conselho de sentença. Esses 7 jurados que compõem o conselho de sentença, eles são escolhidos dentre pessoas do povo. Daí porque se diz que o Tribunal do Júri, ele abraça esse princípio democrático, né? E tem como função o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto, na sua forma consumada e na sua forma tentada. O Tribunal do Júri não tem competência para julgar crimes culposos, só crimes dolosos contra a vida. Portanto, se uma pessoa praticar um homicídio culposo, não será da competência do Tribunal do Júri. Natureza jurídica. A Constituição de 1988 poderia ter disciplinado o Tribunal do Júri no capítulo referente ao Poder Judiciário, mas optou por colocar o Tribunal do Júri no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que assim estabelece: é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, vocês verificam por essa amostra que a natureza jurídica do Tribunal do Júri, ele foi colocado na Constituição estrategicamente como um direito, garantia fundamental do cidadão, previsto no artigo 5º. Então eu posso dizer que para a Constituição o júri é um direito, uma garantia fundamental do acusado. Todas as regras que colocarem o intérprete em dúvida devem ser interpretadas em prol da defesa, é o princípio do indúbio pro réu. Mas existe o princípio do indúbio pro réu e o indúbio pro societate. Qual a diferença entre o indúbio pro réu e o indúbio pro societate? Regra geral, se o juiz tiver dúvida em relação à culpabilidade ou não do réu, em todos os processos, ele deve julgar a favor do réu. Na dúvida, o réu deve ser absolvido. Contudo, há uma exceção. O princípio indúbio pro societate, ele vigora por ocasião da sentença de pronúncia, em que o juiz analisa se há indício da autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida. Se ele tiver dúvida na pronúncia, ele não deve exercer o indúbio pro réu. Ele deve agir usando o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, ele transfere o julgamento daquele crime para a sociedade, representada pelo Conselho de Sentença, os 7 jurados que representam a sociedade. Também se aplica o princípio do indúbio pro societate por ocasião do recebimento da denúncia.
No recebimento da denúncia também se aplica o indúbio pro societate. No recebimento da denúncia, se o juiz tiver dúvida sobre o recebimento ou não, ele deve receber a denúncia para que o Estado de administração ou para que o querelante tenha condições de provar a pretensão punitiva durante a instrução processual. Então, a regra geral é o indúbio pro réu. A exceção, onde se usa o indúbio pro societate, em dúvida em favor da sociedade, ela ocorre na pronúncia, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia e por ocasião da prolação do recebimento ou não da denúncia. Gente, então nós já vimos que o júri tem a natureza jurídica de direito e garantia fundamental, porque está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Eu posso também dizer que o júri é uma cláusula pétrea, ou núcleo constitucional intangível, por força da limitação constitucional previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. O que diz o artigo 60? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Então, mesmo que eu tenha uma proposta de emenda constitucional, eu não posso abolir o tribunal do júri por emenda constitucional, porque o tribunal do júri tem a natureza jurídica de direito e garantia fundamental, que não pode ser abolido por emenda constitucional. Beleza pura? Então, ele é um direito e garantia fundamental e ele também é uma cláusula pétrea por ser justamente direito e garantia fundamental. Princípios constitucionais do júri. Vamos falar da plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? É a defesa plena, é uma expressão que tem mais intensidade do que defesa ampla, significando tecnicamente a obrigatoriedade de assistência através de defensor ao réu. A assistência através de defensor ao réu. Primeira situação da plenitude de defesa. A impossibilidade do réu ser processado sem defensor público ou advogado. Tá? E na possibilidade do advogado utilizar de argumentos extrajurídicos e no dever do juiz dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso quando a defesa técnica for insuficiente, consoante dispõe o artigo do Código de Processo Penal. Bom, vamos por parte. Primeiro, voltando aqui, assistência através de defensor, já vimos, possibilidade do advogado utilizar argumentos extrajurídicos. O advogado no tribunal do júri pode utilizar argumentos extrajurídicos. A regra geral é o princípio do que não está no processo, que não está no processo, não está no mundo. E por não estar no mundo, não estando no processo, o advogado não pode usar esses argumentos. Mas muita gente aqui já deve ter visto o tribunal do júri e sabe que o advogado, muitas das vezes, na tribuna, principalmente, ele utiliza argumentos extrajurídicos. Ou seja, às vezes ele ataca a imagem do promotor, às vezes ele ataca a imagem do próprio juiz, às vezes ele ataca a imagem do sistema penitenciário, da polícia civil, da polícia militar. Então ele se afasta totalmente das provas dos autos e usa argumento extrajurídico porque ele está ali tentando convencer o conselho de sentença. Tá? A outra questão é no dever do juiz dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso quando a defesa técnica for insuficiente. Foi exatamente o que aconteceu no julgamento do acusado de ter mandado matar a irmã Dorothy. No julgamento, para quem não sabe, no julgamento o defensor, o advogado constituído, compareceu e por algum motivo ele teve que sair
do plenário não quis participar do julgamento e, consequentemente, o juiz nomeou um defensor. Qual o argumento do advogado de defesa? Como o defensor não teve tempo de arquitetar a defesa, ele teria sido condenado por conta disso. E o Supremo Tribunal Federal considerou indefeso por a defesa técnica ser insuficiente e ele foi submetido ao novo julgamento. Então, quando a defesa técnica é insuficiente, o acusado pode ser submetido ao novo julgamento. Ainda sobre plenitude de defesa, diz o dispositivo do Código, são atribuições do presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente conferidas nesse Código, nomear defensor ao réu quando o considerar indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho de sentença, marcando novo dia para julgamento e nomeando outro defensor. O que o juiz deveria ter feito era ter dissolvido o conselho de sentença, nomeado outro defensor, dado oportunidade para que esse defensor estudasse o processo devidamente e marcasse uma outra sessão. Como supostamente o defensor não teve tempo de estudar o processo, houve a consideração de que não houve uma defesa técnica adequada e, consequentemente, o processo foi levado a novo júri. Ademais, a plenitude da defesa compreende a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. A autodefesa é a possibilidade que o acusado tem no próprio interrogatório de se autodefender. E vocês verão que é tão importante essa autodefesa que os argumentos dele, a tese dele deve ser, se for o caso, quisitada. Então, autodefesa, que é exercida pelo próprio acusado, por ocasião de seu interrogatório, revelando-se na obrigação da quesitação da tese pessoal do acusado, sob pena de nulidade absoluta do julgamento. Porque a tese pessoal do acusado pode ser diferente da tese que foi escolhida pelo seu defensor. E a tese pessoal dele deve ser considerada para efeito de quesitação. Sigilo das votações. Nós já vimos em outras aulas que a regra é a publicidade, o princípio da publicidade. As decisões do Poder Judiciário serão públicas. Todavia, o sigilo das votações do Tribunal do Júri não ofende o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz: todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Na verdade, nós temos dois princípios aqui: o princípio da publicidade e o princípio da fundamentação das decisões, sob pena de nulidade. O acesso amplo e irrestrito das informações deve ser a regra, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes. E aí eu tenho processos em que não há publicidade, que é o caso da investigação de paternidade, é o caso do pedido de guarda, é o caso do divórcio. Esses processos e outros que eu poderia citar são situações em que, reconhecidamente, não há o respeito ao princípio da publicidade, porque a lei tenta resguardar o interesse particular daquela parte, ok? Sigilo das votações. Ainda sobre o sigilo das votações, é bom ressaltar que as regras que tratam da sala secreta para a decisão do Conselho de Sentença estão afinadas com o princípio do sigilo das votações. Ou seja, quando há o Tribunal do Júri, o presidente do Tribunal do Júri, que é o juiz de direito, ao colocar aquelas pessoas para serem processadas, né, e julgadas, os réus ou o réu, e quando chega aquele momento em que o jurado tem que decidir pela culpabilidade ou não respondendo aos quesitos, essa decisão dos jurados ela é
sigilosa. Não só o voto deles é secreto, o oficial de justiça leva aquela caixinha, ele coloca naquela caixinha o voto dele e descarta o outro voto que é recolhido pelo outro oficial de justiça. Ninguém sabe como ele votou. Ele vota sim ou não. Se ele concorda com o quesito sim, se ele discorda não. Ninguém sabe o que ele votou. Por que o sigilo das votações? Para evitar qualquer tipo de pressão. Imagine, por exemplo, um fazendeiro rico de uma comarca do interior em que vai ser julgado pelo tribunal do júri. Aquelas pessoas, a maioria humildes, se sentem pressionadas se elas tivessem que votar abertamente. A outra questão é a questão da incomunicabilidade do jurado. É certo que o jurado pode pedir água, é certo que o jurado pode pedir comida, é certo que o jurado pode até comentar que aquela comida está salgada, mas o jurado não deverá comentar situações relacionadas ao julgamento. Tipo, como é? Tu votaste pela condenação ou pela absolvição? Tu acha que ele está em legítima defesa ou não? Esse tipo de pergunta não se admite. O jurado falar ao telefone, o jurado falar com a imprensa. Ele fica incomunicável, ainda que ele tenha que ser deslocado para um hotel e ficar à disposição do juízo para ser ouvido no outro dia, como o caso das testemunhas. Bom, em relação aos jurados, prevalece também o princípio da incomunicabilidade sob pena de nulidade. O que é a incomunicabilidade aí? É a impossibilidade do jurado trocar ideias com outro jurado, ou com qualquer pessoa que esteja lá presente, sobre situações do júri. Ele pode falar sobre o time de futebol dele, ele pode falar da comida, ele pode pedir água? Pode, mas ele não pode se comunicar com o mundo exterior sobre situações do júri. Bom, soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos, gente, ela é um princípio. O que é soberania? É a força, é o poder. Uma decisão do júri tem poder, é uma decisão soberana, mas ela não é absoluta. Porque se eu desse um poder absoluto ao tribunal do júri, se o tribunal do júri errasse, eu não poderia recorrer? Não. Então, a soberania, ela é relativa, porque ela comporta restrições. Primeiro, cabe recurso de apelação contra decisões de mérito do júri. Então, se os jurados decidirem contrariamente à prova dos autos, eu posso apelar. Se no decorrer do júri houver uma nulidade, por violação de um princípio de ordem pública, eu posso apelar. Como também eu posso ingressar com a revisão criminal. A revisão criminal é um recurso parecido com a rescisória do processo cível. A revisão criminal, ela é cabível nas seguintes hipóteses. Segundo o artigo 621 do CPP, cabe revisão criminal nos seguintes casos. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, se a decisão do tribunal do júri for contrária ao texto expresso da lei, imagine que a lei dispõe de uma forma e os jurados entendem de outra forma, ou contrária à evidência dos autos, ou seja, a prova dos autos, eu posso ingressar com a revisão criminal. Também, número 2, quando a sentença condenatória se fundamentar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Eu posso ter várias situações aí. Eu posso ter um exame pericial que foi falso. Eu posso ter uma testemunha que foi comprada e prestou um depoimento falso. Se eu comprovo que eu tenho um exame pericial falso, que foi fundamental para a condenação daquela pessoa, eu posso pedir a revisão criminal. Também posso pedir a revisão criminal, segundo o inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de pena. Provas da inocência do condenado. Chega, ele foi condenado por ter matado uma determinada pessoa, a pessoa está viva, aparece viva. E aí? Revisão criminal. Ou qualquer circunstância que diminua a pena. Imagine que uma lei posterior
é mais benéfica, traz uma causa de diminuição de pena que a lei anterior não possuía, consequentemente eu vou entrar com a revisão criminal para beneficiar o acusado. Na próxima aula, nós veremos Tribunal do Júri, parte 2. Pergunto aos senhores, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?